noite, safadinhas e safadinhos do meu coração. Sejam bem-vindos ao episódio número 4 do seu, do meu, do nosso podcast do sexo. Hoje nós vamos falar sobre terapia sexual. Será que você precisa? Quando você deve procurar um terapeuta? A nossa convidada de hoje, ela é assim, maravilhosa. Gente, é um anjo, porque pra mim, psicólogo já é um anjo. E além de ser psicóloga, ela é sexóloga também. Olha que evolução desse ser. Gente, é incrível. Mas antes de eu apresentar a nossa convidada, no final desse episódio, nós vamos ter a Rapidinho com a Lari e nós vamos falar sobre tamanho. Será que realmente o tamanho importa na hora da penetração? Então, vou desejar boa noite para nossa convidada maravilhosa. Boa noite, Laís. Boa noite, Larissa. Boa noite aos ouvintes. É um prazer estar aqui e um prazer muito grande. É um prazer, gente. Maravilhosa. Sexóloga já vem no sentido que vocês já estão percebendo. Adoro. Eu queria agradecer, né, por você ter aceitado o convite, por estar aqui presente com a gente. Maravilhosa demais. E, Laís, conta pra gente um pouquinho da sua história. Gente, só uma informação. No episódio passado, eu estava com o celular na mão e o pessoal a produção me deu uma bronquinha aí. Eu não estava mexendo no celular, mas as perguntas, nosso roteirinho, estava no celular. E hoje também está no celular. Para os próximos episódios vai ser de outra forma, mas hoje está no celular, por isso que eu estou segurando o celular, tá? Mas não estou mexendo, a internet está desligada. Minha atenção total aqui é para nossa convidada maravilhosa, então só para explicar para vocês, tá bom? Perdão, Laís, pode continuar. Imagina. Conte sua história pra nós, Laís. Vamos lá, né? Porque assim, né? Olha, sou Laís, né? Psicóloga, educadora e terapeuta sexual. Trabalho com sexologia, na verdade, desde a minha graduação. Né? Na graduação eu conheci uma professora que também era sexóloga. E em pouco tempo ela se tornou a minha terapeuta sexual. Então eu já comecei na sexualidade sendo paciente, né, em terapia sexual, trabalhando a minha sexualidade, minha autoestima, e a partir disso me apaixonei pela temática, né, e já comecei a dar palestras em parceria com a Unesp, né, sobre educação sexual para homens, depois eu fui para o ramo feminino, e aí eu fiz meu TCC em disfunção sexual feminina, sobre desejo. E aí eu fechei a minha graduação com uma cartilha educativa, né? Eu e mais outras 4 amigas. A gente fez uma cartilha educativa para distribuir para as mulheres, né, em postos de saúde, consultórios, né? Então, assim, eu já tenho esse negócio, né, sempre tive esse negócio de levar informação, levar conhecimento, falar, né? Eu amo falar, conversar. E aí, sobre sexualidade, para mim, é um orgasmo, entendeu? Cada vez que eu venho, né, da entrevista, falar sobre sexualidade, eu saio com gozo, porque, assim, é uma coisa que eu gosto muito de falar, é uma coisa que a sociedade precisa ouvir. A gente precisa ouvir sobre sexualidade, né? Não é sobre sexo, é sobre sexualidade, né? Então, a partir daí, eu fui criando projetos, né? E hoje eu tenho o projeto Café com Pimenta, junto com a minha sócia, a Aline, ela também é psicóloga, sexóloga, e a gente está nessa caminhada aí há 6 anos. Maravilhoso. Gente, inclusive, a Aline, ela vai estar com a gente aqui no episódio do mês que vem, tá? Ocorreu um imprevisto, ela não conseguiu estar presente com a gente hoje, mas mês que vem a gente tem aqui as 2 maravilhosas psicólogas e sexólogas incríveis. Um assunto que você falou em relação a essa paixão, e eu me identifico demais com isso, né? Porque a minha missão de vida é ajudar as pessoas. Eu descobri isso no último ano da faculdade, que eu tinha essa missão de ajudar as pessoas de todas as formas que eu consegui. Até então, eu não tinha descoberto essa parte da sexologia. E quando eu comecei a me conectar, eu falei, cara, eu posso ajudar as pessoas dessa forma. E eu vi que, como você falou, realmente, não é falado, é um tabu o sexo. Não, as pessoas não falam sobre isso, as mulheres não são ensinadas sobre o prazer dela, enfim, né, vários fatores aí. E quando eu falo, toda vez que eu faço ou algum projeto, eu faço um conteúdo, quando eu recebo um feedback, eu fico tão feliz, porque realmente é uma paixão. A gente fala, é claro, com prazer, com tesão, mas é algo que a gente sabe que a gente está fazendo a diferença na vida das pessoas, e principalmente por não ter mulheres, por não ter tantas pessoas falando sobre isso, a gente sabe que a gente está levantando um assunto que é de extrema importância, que é muito necessário. E igual você falou, me identifiquei demais com essa questão de ser uma paixão, da gente realmente fazer algo
É claro que é o nosso trabalho, né? Sim, Mas é sim. algo prazeroso mesmo, né? Quando a gente fala, aí eleva esses temas que são importantes que a gente precisa falar. Laís, me conta um pouquinho dessa parte do seu trabalho em relação à terapia sexual, né? Você como psicóloga, em relação aos atendimentos, né? Como são feitos, presencial, é de casal ou não? Como que é feito esse trabalho? Mais da parte de sexologia e mais como terapeuta sexual mesmo. Clínica, né? A parte Isso, clínica. clínica. Então, enquanto psicóloga, dentro da minha formação, eu já vi essa necessidade, porque era um tema que, na minha sala e nos eventos da faculdade, ninguém falava sobre sexualidade, entendeu? Falava sobre psicologia atrelada a muitas coisas, mas sexualidade era muito difícil. Então, a partir daí, eu vi uma necessidade, né? E foi tão engraçado que o projeto Café com Pimenta, ele nasceu, eu quero contar essa história porque é muito interessante. Quando a gente foi fazer uma pós-graduação em Rio Preto, né, para trabalhar com grupos. Você já conhecia a Aline? Sim, a gente se conheceu na faculdade. Mas a gente se aproximou nessa pós-graduação, indo para Rio Preto de 15 em 15 dias. Uhum. Então, a gente fez 2 anos e meio de pós, eu, ela e mais 3 amigas, que já éramos da faculdade. E nesse 2 anos e meio, a gente foi ficando tão íntima, e o tema sexualidade foi surgindo, e a gente não tinha vergonha de falar. E aí, eu e a Aline ali conversando, né, e a gente brincando sobre isso, conversando, tipo, isso não é comum, porque nós, mulheres, nós não temos essa liberdade de falar sobre sexualidade, né? E aí, surgiu o projeto daí. Eu falei, por que a gente não leva essa intimidade, esse aconchego, essa segurança para outras mulheres? Ai, que gostoso. E aí nasceu o Café com Pimenta, a gente começou a falar sobre, né, sobre a sexualidade em rodas de conversa, palestra, e aí a gente foi focando também na parte clínica. Por quê? Porque dentro dessas palestras, o que a gente percebia? Que não era só a informação que as mulheres precisavam. Muitas delas tinham dor na relação, elas não conseguiam lubrificar, elas não conseguiam falar sobre isso com a parceria. Então, assim, a gente falou, a gente precisa ampliar essa demanda e trazer para a clínica, né, esse espaço, para que esses pacientes, né, os homens e as mulheres, tenham esse espaço para tratar. Porque a gente tem que pensar que as questões sexuais, muitas delas são doenças, né? São transtornos que a gente desenvolve, tudo por uma questão, às vezes, fisiológica, né? Então, uma disfunção erétil, uma ejaculação precoce, um vaginismo. Então, o vaginismo pode estar atrelado à endometriose, né? A ejaculação precoce, a ansiedade, né? Ou alguma medicação. Então, assim, mas as pessoas não sabem. E aí, o que acontece? Elas vivem em sofrimento, porque elas não têm prazer, não têm qualidade de vida. O sexo vai ficando em segundo, terceiro, quarto, em último lugar na vida. E isso influencia na qualidade de vida. Uma pessoa que não tem qualidade de vida sexual, ela não tem qualidade de vida, né, de modo geral, né? Porque ela está com uma parte ali paralisada. E essa parte paralisada, ela vai influenciar nas outras. Né? Mas assim, as pessoas não têm consciência disso, né? Por isso que a palestra, né, as rodas de conversas são atreladas ao projeto clínico. Essa roda de conversa é o projeto do Café com Pimenta? Só para explicar para o pessoal que ainda... O Café com Pimenta é a educação e terapia sexual. Porque são essas duas frentes, entendeu? Sim. Então, a educação sexual com palestras, lives, entrevistas, podcasts, enfim. Vocês duas fazem toda essa movimentação para levar todo esse conteúdo. Esse que é o projeto do Café com Pimenta. Sim. E aí, a terapia sexual também entra. Por quê? Porque coisas que a gente não resolve, né? Só com a informação, com a educação sexual, a gente vem para terapia. Gente, olha que ser maravilhoso. Psicóloga, sexóloga. Vocês estão entendendo o nível dessa mulher, das mulheres, né? Porque também temos a Aline. Fala pro pessoal o Instagram de vocês. Gente, o conteúdo delas maravilhoso. Fala pro pessoal. Estamos aí, @Café com Pimenta Terapia, no Instagram, no Facebook, mas a gente roda mais no Instagram, né? Que é esse perfil, esse projeto, né, que ela falou para vocês estarem por dentro. Inclusive, também vai ter um evento semana que vem, que eu já quero participar. Inclusive, vai ser o horário que eu vou conseguir participar, eu já quero participar. Vocês fazem essa roda de bate-papo uma vez por mês? Como é que vocês fazem? Conforme surge a demanda? Na verdade, hoje a gente tem trabalhado com demanda, né? Com pessoas que convidam a gente. Mas essa da semana que vem, somos nós que vamos produzir, porque é o aniversário de 6 anos do café. Ah, é verdade. Então é uma festa. É uma festa, né? É uma festa, é uma comemoração. Então, gente, assim... 6 anos que essas mulheres estão nessa jornada com esse projeto. Olha que maravilhoso. Se hoje em dia a gente para e pensa, nossa, as pessoas precisam falar sobre sexo... Imagina na época que elas começaram. E graças a Deus que elas estão fazendo esse projeto, porque é necessário falar. Então eu fico assim muito feliz, porque elas conseguiram dar essa amizade, né? Tirar um projeto incrível que mudou já vidas, transformou
enfim, vidas. Fico muito feliz que nasceu de uma amizade, um projeto. Sim. Quando vocês fizeram a faculdade, A gente fez a faculdade em 2008, a gente se formou em 2012. E desde lá você já vem trabalhando, né? Eu acredito que antes era um pouquinho de forma individual, porque vocês não tinham esse contato todo. Sim, E aí sim. depois que vocês começaram juntas, a gente que fez são as 6 anos. formações, né? Começamos a pós-graduação, as formações. E aí em 2016 nasceu o projeto. Vocês se encontraram e fizeram o projeto. Ai, maravilhosa. Você falou um ponto em relação, acho que foi do sexo, né? Que você falou assim, que para as pessoas, quando elas estão bem com a vida sexual delas, isso reflete, né, enfim, nas outras áreas. Fala um pouquinho pra gente em relação a isso, porque às vezes as pessoas pensam que não. Pensam assim, minha vida tá bem, minha vida com meus filhos tá bem, minha vida financeira tá bem, mas no casamento, ou enfim, na relação, no namoro, ou até consigo, você tem algum transtorno, algum problema mesmo nessa parte sexual, e isso repercute na sua vida. E às vezes tem pessoas que fingem que não, como você falou, né? É difícil falar, é difícil identificar, mas é bom a gente até pontuar alguns exemplos para o pessoal, até falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes você que está nos ouvindo pode estar passando por alguma dessa situação, e você percebe como que é importante, às vezes, o momento aí de procurar uma ajuda, de procurar, né, uma terapeuta que vai conseguir te ajudar aí e né, sair dessa situação para você ter melhor qualidade de vida, enfim, fala um pouquinho pra gente, Laís. Larissa, uma coisa que você falou, né, um ponto tão importante, que as pessoas não terem consciência do quanto que a sexualidade, deixada de lado, isso influencia a vida. Eu tenho um caso de uma paciente que ela chegou para mim, né, com vaginismo, e é tão interessante... Você explica para o pessoal o que é vaginismo? É verdade, né? Vaginismo é o quê? É a contração involuntária da musculatura, né, vaginal. Então, essa mulher não tem controle, né? Simplesmente esse músculo, ele se contrai de forma involuntária e aí provoca dor, né? E aí a mulher não consegue receber uma penetração. Só uma pausinha. Não é normal sentir essa dor na relação. Então, se você está sentindo uma dor na relação, vamos aí prestar atenção, porque não é normal, tá? Então, essa dor aí, como ela está explicando, vagina, não é normal. Então, um ponto de atenção aí. Exatamente. Desculpa, até porque... Como nós não somos ensinadas, né, sobre o nosso próprio corpo, autoconhecimento, automanipulação, e as mulheres sempre são ensinadas, fecha a perna, você não pode ficar com mais de uma parceria, você tem que casar virgem. Então, assim, toda essa pressão, ela causa traumas. Né? Então, assim, não tem como a gente viver uma sexualidade sadia se a gente não conseguir olhar para a nossa própria sexualidade, nosso próprio desejo de prazer com tabu. Sim. Né? Então, assim, quando a gente pensa numa dor na relação, quando a gente olha para uma mulher que não consegue ser penetrada, as mulheres chegam na minha clínica, na nossa clínica, com 2, 3, 4, 5, 10 anos que não conseguem ter penetração. Me arrepia. Que sentem dor. E quanto tempo não convive com isso? Que vira um ciclo vicioso, né? Quanto mais você sente dor, o cérebro registra, Nossa. ele vai criar um mecanismo de defesa, então a próxima vez que você for pra relação, ele já vai contrair antes de você começar, porque ele já falou, não, isso aí não é legal. E a pessoa calada, às vezes se culpa, acha que o problema, assim, que não tem solução. Sim, acho que não tem solução, que ela é um problema, né? Que ela veio com defeito. Então, assim, quantas pacientes chegam na clínica, né, mulheres, chorando pra mim, falando, Laís, eu não me sinto mulher suficiente. Porque na cabeça dela, só ela tem aquele problema. Sim. E aí eu trago isso, né? Tipo, não é só você. As mulheres, elas sentem dor, elas não lubrificam, elas não têm prazer, orgasmo. Vamos lá, estatística, né? Quase 70% das mulheres não chegam ao orgasmo. Gente, não, na minha cabeça, quando eu falo isso para as pessoas, que 70% das mulheres não chegam ao orgasmo, eu não acho normal as pessoas ouvirem isso e falar, tá bom. Cara, 70% das mulheres não tem orgasmo na penetração. Então vamos lá. A cada 10 mulheres, 7 não tá tendo orgasmo. E tá tudo bem? Não tá tudo bem. Precisamos falar sobre isso. Então, quando eu falo dessa porcentagem, e assim, o que eu espero mesmo é que tenha essa informação das pessoas, gente, pera lá, o que tá acontecendo? Vamos fazer algo em relação a isso, porque não é normal. Não, precisamos falar sobre, inclusive essa paciente que você falou, algumas, né, que às vezes tá aí 5 anos com vaginismo, 10 anos, ou seja, provavelmente não teve orgasmo a vida inteira,
olha como isso vai repercutir para essa pessoa em relação, enfim, aí não tá bem na vida sexual, que vai repercutir em todas as outras áreas do relacionamento dela. Sim, a relação fica empobrecida. E geralmente essa mulher, né, que tem às vezes, falta de desejo, vaginismo, dor, ou ela não tem uma comunicação clara, né? E esse parceiro às vezes também tem uma disfunção, que geralmente as disfunções elas são complementares. Então se uma mulher vagínica, provavelmente ela vai estar com um parceiro que é ejaculador precoce. Porque assim, Nossa, né? Junta a fome com a vontade de comer. É que acontece com esse casal, gente. Olha a dificuldade. Vamos procurar o quê? Uma terapeuta sexual para ajudar esse casal e que pode ser... Muitos casais vocês já ajudaram, né? Sim, muitos. Tá vendo, gente? Vamos procurar uma terapia sexual aí. Então, não é o fim pro seu casamento, não é o fim pra sua relação aí, pra sua parceria. Não, tem possibilidade sim de melhorar, tem possibilidade sim de salvar essa relação. Vamos procurar terapia sexual, porque, como ela falou, né, ajuda demais. Enfim, ela tem vários relatos, gente, anos, né, com pacientes, atendendo e ajudando as pessoas. Desculpa, prossiga. Você estava falando que geralmente eles encontram, eles né? são complementares, né? E aí, por serem complementares, tá bom para todo mundo. Então, ninguém vai buscar ajuda, entendeu? Porque, assim, é um ejaculador... Ou, às vezes, ela tem dor e ele tem disfunção erétil. Tá tudo certo, entendeu? Ela não quer relação sexual porque sente dor, ele também tem disfunção erétil, então ele tem medo, né? Gera uma ansiedade ali quando vai ter relação, então assim, eles vão se afastando. E aí, o que eu falo, né? Um casal que não pratica sexo por uma disfunção, né? Não por uma escolha, mas por uma disfunção, ele tá perdendo uma parte muito importante que é da intimidade, que é da troca, que é do crescimento, que é dessa união, né? Como uma pulsão de vida mesmo, né? Pra cada um, porque é prazer, né? Então vamos pensar, ó, quando a gente pensa no orgasmo e no toque, no prazer, a gente tá liberando endorfina, serotonina. Os benefícios do orgasmo, eles não acabam não tendo na relação. Não tem, então assim, a mulher, né? se distancia, né? Sim. E distancia do quê? De si mesmo. Então alguém que não pratica sexo, né, com a parceria, ou consigo mesmo, ele está distante de si mesmo, porque a sexualidade é um dos pilares para a qualidade de vida, segundo a Organização Mundial de Saúde. Mas quem que saiu disso? Ninguém fala sobre sexo. Então, assim, como que eu vou saber que eu tenho um problema, sendo que eu não sei que isso é um problema? Não existe, né? Não é falado sobre. Exato. Enfim, um ponto que você falou também em relação aos relacionamentos, não tem esse diálogo. Então, muitas vezes a mulher ou o homem, até o homem, tem ejaculação precoce e às vezes fica com vergonha às vezes, de falar com a mulher, sendo que os dois podem buscar uma ajuda, enfim, um tratamento, e eles não falam um com o outro. Tem um caso de uma, acho que eu até já contei aqui, de uma cliente, na verdade, do sexy shop mesmo, que ela chegou em mim chorando, falando que não conseguia ter relação com o parceiro dela, porque ela achava que a libido dela estava baixa e tudo mais. Eu perguntei, vocês conversam sobre isso? Não. Não conversamos sobre isso. Então, assim, claro que você, como atende, né, casais, deve ser uma realidade, sim. Você deve perceber, na verdade, você deve atender e notar como eles não conversam em relação ao sexo. Por que, assim, que ocorre, né, essa parte mais, como você falou no começo, em relação que vocês tratam essa parte de comunicação de casais? Por que acontece essa falta de diálogo entre os casais? Nessa parte da psicologia, não sei se tem como explicar. Tem, sim. A gente fala que a falta de comunicação em relação ao sexo é uma questão cultural, né? Não se fala sobre sexo porque sexo é tabu, sexo é pecado, sexo é sujo. Então, assim, é uma coisa que todo mundo faz, todo mundo quer, né? Porque sexo é o mercado do sexo, ele é um dos maiores mercados do mundo, que movimenta bilhões, né, no mundo. Então, assim, vende muito, mas as pessoas não falam por quê? Porque é tabu, porque a sexualidade, ela tá atrelada a essa questão, a questão cultural e religiosa reprime. Né? Então, assim, se a gente pensar que a nossa sociedade, vamos pensar aqui no Brasil, né, é uma sociedade majoritariamente cristã, então tem muito peso, né, dessa questão da repressão. Não se fala sobre sexo porque sexo é pecado, sexo é sujo e sexo é só depois do casamento. E aí eu recebo mulheres e casais que antes, né, na vida de solteiro, no namoro, não faziam sexo, só se esfregavam, não sei o que, aí sentiam muita culpa por isso. E aí, de repente, a igreja fala assim, né, casou, você pode fazer sexo, mas como? A gente não aprendeu. Aí você fala assim, não pode fazer sexo, agora você pode. Como é que esse corpo vai se liberar? Sendo que aqui ele fazia, né? Porque se estimulava, mas sentia culpa. E agora você não precisa sentir mais culpa. Mas você acha que o cérebro faz assim e vira? Não, e ainda não sabe sobre o prazer, né? Principalmente da mulher. Porque ainda o homem ali mesmo, em essa questão religiosa, o homem
a maioria dos homens, né, começa aí se masturbando desde Sim. cedo, conhece o prazer. Agora a mulher, com toda essa pressão, sendo reprimida a sexualidade dela aí vai, vamos supor, aí casa aí, né, casa, depois que casa tá liberado o sexo. Tudo bem, o sexo tá liberado. Mas ela não sabe o que é o prazer, não sabe nem do clitóris. Gente, eu falei pro pessoal, eu não aprendi que era clitóris no meu ensino, na escola, ensinei no ensino médio, né? Eu não aprendi que era clitóris. E tanto é que eu perguntei, acho que para uns convidados, eu falei assim, em algum dos filmes, enfim, na pornografia, você já viu algum filme ensinando o que é clitóris? O que faz a mulher ter prazer? Não ensina. Então, nesse cenário, né, que você falou, casa, não sabe o que é sexo, vai aprender como? E não falamos sobre sexo, não somos ensinadas, né? Algumas culturas até que as mães sentem e falam pra noiva como é que faz, o que tem que fazer, né? Agora, gente, não somos ensinadas, né? Enfim, nem do nosso prazer, nem o que tem que fazer. Então, olha nesse casamento, né? Aí vai, acho que você falou no comecinho, que às vezes a pessoa se sente culpada, pensa que ela tá quebrada, que a culpa tá nela. Às vezes o homem que tem ejaculação precoce, Sim. ah, não sou tão homem, tô quebrado. Não. Isso influencia na autoestima. Demais. Porque essa pessoa vai se minando. Era um ponto que eu ia te perguntar em relação da autoestima. Como que essas disfunções, né? Como que essas situações nessa parte do casamento, da relação, da parceria, como isso vai repercutir na autoestima dessas pessoas como indivíduo mesmo, ou enfim, no relacionamento deles. Totalmente. Porque assim, a sexualidade é como eu me sinto no mundo. Então, a sexualidade é influenciada por cultura, religião, valores, né? Então, assim, sobre corpo. A gente tá falando de sexualidade, a gente tá falando de sexo. É isso que eu ia te falar agora. Eu não tenho que falar, gente, eu preciso entrar nessa pauta, desse assunto, aproveitar que você já falou. Quando a gente fala de sexóloga, de sexologia, o pessoal já pensa, vai ensinar como é que vai chupar, vai ensinar como é que vai rebolar. Não, gente. A sexóloga, ela não vai ensinar você como você vai rebolar, não. Ela vai te ensinar em relação à sexualidade do sexo em si, mas não isso. E é um preconceito que as pessoas têm. Sim. Então, quando você fala, não sei se aconteceu com você, Sim. quando você fala, sou sexóloga, já olha com aquela cara de tipo assim, nossa, deve fazer isso, aquilo, deve ter feito tudo que já fez na vida, deve ter feito todos os tipos de putaria, de fetiche. Ai, que dó. Acontece com... Ai, que dó. Ai, que dó. Maravilhoso. Ai, que dó. A gente sabe muito da teoria. Mas, a gente até tenta, né? E principalmente, pessoal, eu acho que ela não falou no começo, mas ela também tem um sexy shop. Elas também têm um sexy shop. E quando a gente fala que a gente é sexóloga e tem um sexy shop, nossa! Aí, não sei se acontece com vocês isso, mas o pessoal, principalmente o homem, né, tem essa visão. E não, gente, vamos separar as coisas aí. Não é assim que funciona, não. Só essa pausa que você falou, eu tava aqui marcando, eu falei, eu preciso entrar nesse assunto, mas... É muito importante, porque pensar, até porque as pessoas quando chegam na clínica ou nas palestras, né, elas vêm focadas no sexo, né, e eu falo que sexo é consequência, gente. Sim. O sexo, ele vai ser sempre consequência. Consequência do quê? Do meu autoconhecimento, do conhecimento do corpo do outro, do meu prazer, do prazer do outro, de como eu fui criada, de qual foi a minha história, como é que foi minha primeira relação sexual. Junta, né, essas duas pessoas. Então, junta duas histórias, e aí, minha filha, vamos pensar, né, no homem. O que eu já ouvi muito, né? Ai, Laís, quando eu casei, antes de casar, minha mãe conversou comigo. E aí ela falou assim que o meu marido que ia me ensinar o que era sexo. Oh, meu anjo. Ai, que dó. O homem ainda que aprende rápido com a pornografia. Exatamente. Que nem sabe onde está o clitóris da mulher. Não sabe. Então, assim, né? Quando a gente fala da educação sexual, ela é muito importante para os homens também. Sim. Porque os homens, eles vêm de uma educação pobre. Porque eles vêm da pornografia. E a pornografia é focada no prazer do homem. Só que é o prazer genital. Só. Então, eu trabalho muito isso com os homens, né? Penetração só. É muito legal, né? Quando eu vou trabalhar com os homens e a gente vai explorar essa questão do corpo, né? Então, a gente tira a pornografia, vai tirando a pornografia, né? E vai estimulando ele de outras formas. Então, né? Com podcasts de contos eróticos, com leitura de contos eróticos, né? Então, a masturbação... Vocês já falaram sobre massagem tântrica com eles? Massagem tântrica também. No nosso episódio anterior. Ai, que legal. De profissional daqui de Araçatuba? Tem duas clínicas que eu descobri, mas assim, né, foi até um ponto que a gente falou, por ser tabu, as pessoas não divulgam que elas fazem massagem tântrica, mas tem duas clínicas aqui, só que a moça que eu gravei, ela é de São Paulo e ela atende aqui na Araçatuba algumas vezes, então ela veio, a gente combinou, ela veio para Araçatuba, mas ela faz essa agenda aqui, inclusive assim, falei pro pessoal, gente, eu preciso recomendar massagem tântrica para todo mundo, porque ela fala essa questão do homem, né, de ejaculação precoce, enfim, em relação à ansiedade, respiração, ela fala também do toque, né, que as pessoas não, enfim, o homem tá tão apressado, por quê? Não tem isso na pornografia, eles aprendem totalmente errado. É penetração. E como é que a mulher vai ter prazer com penetração? Não, amada. Meteção.
E aí, eu acho que é engraçado. muito, não, é muito... Chega a ser Não, assim, eu falo, como é que a sociedade cria um homem, né, dessa forma, que é penetração, e cria uma mulher que não pode falar, não pode fazer, não pode nada. E o homem que aprende desde cedo, já ali, se masturbando, e a coitada, é igual eu falo para um pai, se ele pega um pai, uma criança, pega um adolescente se masturbando aí, vai falar, nossa, meu filhão tá descobrindo prazer. Aí se ele pega a menina, na mesma idade, se masturbando, nossa, essa menina vai apanhar, vai ser reprimida o máximo possível. Vai ser mal vista. Mal vista, exatamente. Então, a gente já percebe essa diferença aí, né? Enfim, e não vão conversar com essa menina, com o menino já conversam, né? Já ensina, já fala. A menina não. Menina não existe, né? Não existe esse lugar. Não existe. Eu te dou meu exemplo, né? A minha construção, e como é possível mudar isso, né? Não sei se vocês fazem esse trabalho de falar com os pais, de educação sexual, porque minha mãe, né, quem me vê hoje pensa assim, nossa, Alice é sexóloga, nossa, a família dela deve ser super aberta, eles devem se... Não, minha mãe, eu vim, né, de uma família cristã, então minha mãe nunca falou comigo por aquele medo de se eu falar vai fazer, se eu falar vai incentivar, nunca falou nada. A nossa relação mudou de uns anos pra cá, de uns 4, 5 anos pra cá, e mudou mais ainda quando eu abri o Sex Shop, porque eu já trabalho pra mim. Então, hoje, minha mãe é minha melhor amiga real. Quando eu ficava com alguém, eu contava todos os detalhes. A minha família em si, minhas tias, minhas primas, minhas avós, elas têm mais essa facilidade em falar sobre sexo, brincadeiras, mas também nunca falamos de fato. Tanto é que um dia, eu cheguei a bater papo com minha avó sobre orgasmo. Sentei com minha avó, comecei a conversar de orgasmo, ainda falei que eu ia trazer ela pro podcast pra gravar com a gente. Mas essa relação com a minha mãe mesmo, assim, virou da água pro vinho, porque a gente não tinha. Começou a ter por causa de mim, porque eu percebi esse padrão, eu percebi como ela foi criada, porque foi a forma como ela foi criada. Minha avó não falava nada com ela, então ela estava reproduzindo aquilo que ela aprendeu comigo. Ela não falava e foi aí que eu percebi e comecei a quebrar isso. Então, é possível, né, mudar essa relação tanto dentro de um relacionamento quanto com os filhos, né, enfim, pais e filhos. E mudou a nossa relação hoje em dia, a nossa abertura, a gente até é mais próxima, intimidade, enfim, mais tudo. Mais íntimas, né? Mais íntimas de tudo, a gente conectou demais. Então, é importante a gente falar, né, também com os filhos. É só um ponto, porque eu sei que vocês também fazem esse trabalho, né? A gente trabalha com educação sexual. Então com todos os públicos. Elas falam com os homens, só com mulheres. Crianças que não. Crianças a gente não trabalha, porque é um público muito específico, é a linguagem muito específica. Então a gente vai para adolescente, adulto, idosos. Começa nos adolescentes. Isso. Então, assim, a gente trabalha com pais, trabalha com professores, com escolas, né? Então, esse ano a gente já trabalhou com escolas. A gente trabalha com companhia de teatro, a gente trabalha com tudo, amada. Né? Maravilhoso. Sexualidade está em tudo, gente. Maravilhosas, demais. E a gente leva o quê? Informação. Porque conhecimento transforma. Demais. Então, assim, eu só vou saber que eu tenho um problema quando eu souber que isso é um problema, né? Então, em relação aos pais, né? As pessoas falam, Laís, como é que eu vou falar de sexualidade com meu filho? Eu falo, você já falou de sexualidade com você mesma? Não. Então, é sobre isso. Então, você precisa conhecer a tua sexualidade, o teu corpo, como é que você lida com isso, pra você conseguir passar adiante. E elas já falam com medo já, né? Aquele receio. Receio. Como é que eu vou falar? Como eu vou... Olha, você percebe até... Não é, fala com o filho sobre tudo, mas quando chega nessa parte de sexualidade, não, é aquele medo, aquele tabu. Ai, como é que eu vou falar? Até nessa parte, como é que eu vou abordar? Teve até um caso que aconteceu com uma conhecida nossa. A criança perguntou assim, né? Mamãe, o que é virgem? A mãe já ficou assustada. Meu Deus, o que ela tá perguntando? O que ela quer saber o que é virgem? Aí ela pensou, mas por que, filha? Por que você tá perguntando o que é virgem? Ah, porque no azeite tá escrito extra virgem. Mas ela já criou toda uma situação ali de medo, de... Com a palavra. Com a palavra. Tipo, ai, o que eu vou falar? Mas você percebe que tem, né, esse ponto, né? E como você falou, você tá bem com a sua sexualidade? Você sabe o que é a sua sexualidade? Pra você conseguir, enfim, falar com o seu filho, falar com as pessoas. Porque quanto mais eu tenho liberdade comigo mesmo, com o meu próprio corpo, com a minha sexualidade, mais eu consigo falar com o outro. Quanto menos eu tenho liberdade comigo mesma, menos eu tenho com o outro. Então, assim, percebe que isso vai até pros casais? Sim. Porque com os casais é isso, né? Então, como é que eu vou falar com a minha parceria, sendo que eu não tenho uma relação boa comigo mesmo e com o meu corpo? Então, as mulheres chegam no consultório, a gente tem um trabalho, assim, ó, né, semanal, porque a terapia ela é semanal, né? A terapia sexual é semanal. E a gente vem com um objetivo para trabalhar. E aí a gente percebe esse crescimento dessa mulher, desse homem no processo. Porque, assim, a pessoa vai tomando contato consigo mesma. E ela vai descobrindo as suas potencialidades. Terapia. Quando a gente fala de sexualidade, eu falo, gente, a sexualidade ela foi um divisor de águas na minha vida. Porque a minha terapia sexual foi o que me trouxe até aqui. Maravilhoso. Então, assim, eu comecei a minha trajetória em terapia sexual. Então, assim, eu falei, eu preciso levar isso para outras pessoas.
Porque, assim, só tinha uma sexóloga na cidade, que era minha professora, na época. Então, isso era em 2010, gente. 12 anos. Entendi. Antes da gente começar o programa, a gente estava falando em relação a isso, a quantidade de sexólogos que tem aqui na cidade. Gente, sim, não tem. Olha, aí você pesquisa, qualquer especialidade, enfim, fisioterapeuta, ginecologia. Você encontra, assim, agora, que é tão importante, um assunto tão necessário. Não tem. Escasso. Escassíssimo. Porque, assim, é tabu. Então, assim, até para o psicólogo é tabu. Então, às vezes, uma pessoa chega na clínica e ela chega na primeira sessão ansiosíssima para mim. Ansiosíssima ali, não sei o quê. E aí eu começo a conversar, perguntar, vou deixar ela à vontade. Enfim, de repente, ela tá contando tudo para mim. Aí eu acabo a sessão e falo, e aí, como é que você tá se sentindo? Ai, mais leve. Nossa, porque é algo que você não... Se é vamos supor, uma disfunção que a pessoa tem, enfim, um problema que ela tem dificuldade de falar do relacionamento, que ela nem identificou qual ela não conta pra ninguém. Então, imagina o peso que essa pessoa não está. Porque, por exemplo, quando a gente vai numa terapia com uma psicóloga mesmo, assim, normal, sem ser sexóloga, às vezes você tem uns pontos pra você abordar ali, mas que você fala, às vezes, com alguém, você tem essa liberdade de falar, às vezes, com a mãe, com um amigo, enfim, né, conta ali. Eu falo isso porque, gente, terapia pra mim é vida. Terapia todo mundo tem que fazer, porque terapia, assim, é incrível. Imagina a terapia sexual. Então, quando a pessoa, ela leva um assunto que, às vezes, ela tá por anos carregando, um bloqueio por anos aí, quando ela consegue levar para um lugar e falar para uma pessoa ali, uma sexóloga, uma psicóloga, cara, que incrível! Que incrível que você vai conseguir ajudar ela. Com certeza, ela vai se sentir a pessoa mais leve, mais... Na hora que acaba a sessão, deve, assim... E é muito... autoconhecimento, falar, poxa, por que eu não fiz isso antes? Exatamente, por que eu não fiz isso antes, entende? Porque, assim, ela deixa um peso ali, porque, assim, ó, eu posso dizer aqui, é seguro, ninguém vai me julgar. Sim. Porque, assim... Né? Infelizmente, quando a gente pensa na sexualidade, traz o julgamento. Tipo, nossa, ela fala de sexo. E eu falo, gente, eu falo de sexo como eu falo de arroz, feijão. Né? Falo vagina, pênis, e as pessoas falam... É engraçado isso. Essa nossa naturalidade de falar dessa parte de sexo, de sexualidade, porque tem uma amiga que começou a conviver mais comigo, e ela falou assim, Lari, eu percebi, depois que eu comecei a conviver com você, eu comecei a falar mais natural sobre sexo. Antes eu tinha, tipo, com quem eu vou falar? E pra mim é normal falar. Então, às vezes, em qualquer lugar eu falo, assim, as pessoas ficam meio assim. Mas, gente, pra mim é normal falar. E eu achei engraçado ela falar, porque eu comecei a conviver mais com você, e eu comecei a achar mais normal, natural falar sobre sexo, né? Então, de fato, que você estava falando, né? Gera essa naturalidade, né? E não é à toa que a gente tá nessa parte de sexólogo, né, gente? Não é. Não é à toa. Mas até porque foi uma construção, né? Sim, uma construção. Foi uma construção. Sim. Então, assim, né? Não é de um dia pra noite que a gente se torna sexólogo e começa a falar sobre sexualidade. Então, assim, a gente fala, nossa, me transformou, então eu não posso ficar com isso só pra mim. Não posso, entendeu? Usufruir disso e ficar aqui caladinha. Então, assim, quando a gente leva educação sexual pra uma mulher... ou para um homem, aquilo não fica só ali. Porque ela vai comentar com uma amiga, com uma mãe, com uma tia, entendeu? E aquilo vai se expandindo. Então, assim, é igual a terapia normal. Uma pessoa que faz terapia, ela não transforma só a si mesma, ela transforma o mundo. Porque não tem como aquela potência, aquelas informações, aquele modo de olhar que você vai transformando o teu modo de olhar para si, para o mundo, não tem como ficar só para você. Então, é transformador. A gente pode usar o termo terapia normal, terapia sexual? É porque eu não sei o termo. Terapia clássica. Terapia clássica. Eu tô aqui falando, terapia normal, psicólogo normal, ela também é normal. Mas é porque eu falei terapia, então, clássica. Quando terapia clássica, né? Um processo terapêutico com psicólogo. Porque, assim, na psicologia, a gente tem várias áreas também, né? Então, tem a TCC, tem psicanálise, tem o sexólogo, tem a terapia de esquema. Então, assim, tem várias abordagens, né? Sim. E dentro dessa abordagem, eu tenho minha abordagem, que é psicodrama. Né? Então, o meu olhar para o paciente é a partir do psicodrama, né? Que é a minha linha a linha filosófica que a gente fala, né? Para o paciente, isso tanto faz. Ele só vai lá e usufrui disso, entendeu? Que linha que você é? Amado, vou fazer diferença pra você, mas tá bom, sou psicodramatista, tá? Mas algumas abordagens, elas são interessantes pra falar, porque assim, eu falo que para todo paciente tem um psicólogo. E para todo psicólogo tem um paciente. Porque dentro da psicologia, a gente tá falando de subjetividade. Então, assim, tem pessoas que adoram o meu modo de trabalhar. Então, elas falam, eu vejo você falando, Laís, eu quero fazer terapia com essa mulher, né? Às vezes ela vê a minha sócia falando, eu quero fazer terapia com essa mulher, porque é a forma de falar, de expressar. Então, assim, porque uma pessoa é mais polida, a outra é mais desbocada. Então, assim, cada paciente vai querer fazer com um psicólogo. Mas eu falo que, assim, essa identificação de quando o paciente chega e fala comigo,
ele não vai falar só comigo, porque ele vai começar a falar com a parceria. Daqui a pouco a partir daí, né, que quebra, né, um padrão da tá vida bom, vai dele quebrando. Sim. E é tão engraçado, Larissa, porque assim, no consultório eu percebo quando o paciente chega, né, aqui, ó. Tô sentando encolhido. Tremendo, Aí no final tá aqui, suando. ó. Amado, Gente, eu é vou muito assim, eu. ó. É muito deitando no eu. sofá. Eu não fiz terapia sexual ainda, eu quero fazer também, porque eu acho interessante. Mas, gente, imagina lá, a Larissa aqui, quando eu chego na minha terapia, às vezes, no começo, né, começa aqui, não fala um pouquinho, na terapia clássica, normal, tá aqui, não fala. Na hora que você vê, aquele dia que você fala, não tem nada pra falar hoje. Amada, eu será adoro. que a psicóloga até ri quando eu falo, não tem muita coisa pra falar hoje. Eu adoro. São os dias que eu mais falo. Eu adoro, porque você vem despreparado e a coisa acontece, entendeu? Menina, demais. Não tem nada pra falar hoje. Menina, como assim? Tudo bem, não tem. No final, A igual semana você foi falou, ótima, eu tô Tá ótima. falando tudo. Meus pacientes falam assim, eu chego aqui falando que tá tudo bem e acabo chorando. Ou muito feliz, né? Porque depende, porque assim, a terapia é um lugar, eu falo que eu falo assim, que assim, você quer moleza, senta no pudim. Tá? Terapia para corajosos. Né? A gente tá falando aqui de um processo que tem resultado, que a galera sai feliz, tá, mas é um processo. Tem que mexer em algumas coisas daí. Mexe com dor, mexe com trauma, mexe com a sua história de vida. Mas assim, eu falo que quando você faz terapia, você fala, por que eu não fiz antes? E você fala assim, eu não fico mais sem isso. Não fica jamais. Um beijo pra minha psicóloga maravilhosa. Você é incrível. Amo você. Nossa, não. É sobre isso. Aproveitar, né, de falar um pouquinho essa parte mesmo da terapia, de psicóloga mesmo. Aproveitar que nós temos uma psicóloga aqui pra falar sobre essa importância, gente. Porque as pessoas têm esse preconceito. Não falo nem na parte da terapia sexual, da terapia em si. Eu não preciso, não. Meu anjo. Aí pega o histórico da pessoa, pega assim os traumas que ela tem de infância, enfim, tudo. Meu anjo, não precisa por quê? Aí você pega os padrões de relacionamento que ela tem. Meu anjo, você não precisa de terapia como? Porque, não, só precisa de terapia quem tem isso. Não. As pessoas acham que, sei lá, se eu sofrer um trauma muito grande, alguma coisa. Não. Fala um pouquinho pra gente aproveitar, né, esse espaço que a gente tem, né, como é importante terapia, como que a gente tem essa questão do autoconhecimento. Gente, eu sou outro ser humano, assim, da terapia. Depois que eu comecei a terapia, uma coisa que eu brinco, que eu era Paola. Eu era Paulina, depois eu virei a Paola, né? Eu comecei a fazer terapia, assim, acho que tinha os meus 19 anos, mais ou menos, a primeira vez que eu comecei a fazer. De fato, eu tava passando por uma situação na empresa, eu comecei a fazer, e antes eu era aquela menininha boazinha, tive meus traumas aí de abandono na infância, então, era aquela menina boazinha, falava assim pra todo mundo, às vezes nem podia, e tinha aquela necessidade de ser aprovada, aquela necessidade. Menina, depois que eu comecei terapia, falei, meu nome mudou, agora eu sou Paola Brat. Não que eu sou ruim, gente, não que eu sou a vilã da novela, tá? Calma lá. Mas no sentido, tipo assim, essa é a Larissa. Quem quiser aceitar, quem quiser amar, essa. Eu não faço mais as coisas pelas pessoas pra ser aceita. Sim, não, sim. Essa é a versão da Larissa. Quem tá junto vai estar aqui e ponto. E pra mim isso foi libertador, porque eu tirei um peso, assim, na minha vida, enfim, de tudo. Fora outros processos, né? Padrões de relacionamento que eu consegui quebrar. E aí você pensa... É consequência, né? Sim. O desdobramento disso é muito frutífero, porque você fica muito mais autônoma das suas escolhas. Demais. Eu vou fazer isso por quê? Porque eu quero, porque eu posso, porque eu faço questão, porque, eu falo que a autoestima é tão importante, porque assim, antes você faz só pra agradar o outro, né? Então você não tem autoestima, você faz pra ser aprovada. Quando você tem autoestima, você não vai virar egoísta, porque as pessoas têm esse medo. Tem. Entendeu? Só que você não vai virar egoísta, você vai fazer tanto por você que vai sobrar pro outro. Exatamente. Então assim, né, às vezes na própria sexualidade, quando a gente trabalha essa questão da autoestima, né, tem aquele dia que você não quer fazer sexo, mas a sua parceria tá ali. Você não quer fazer sexo. Mas você fala, cara, olha essa pessoa na minha frente. É tão gostosa, é tão prazeroso ter esse relacionamento. E eu sei que quando me tocar, quando a gente começar, vai ser prazeroso, eu vou me abrir pra isso. Sim, né? Ao mesmo tempo que o dia que eu não quiser, que eu não tô com saco, eu vou dizer não, porque eu não vou fazer só pelo outro. Exato, exatamente. Porque se eu fizer só pelo outro, eu não lubrifico. Sim. O meu canal vaginal não se abre. Eu não tenho orgasmo. Então, quer dizer, quanto menos sexo eu faço prazeroso, menos sexo eu quero fazer. Sim. Então, quanto mais sexo prazeroso eu faço, mais sexo eu quero fazer. E a gente alimenta esse ciclo. Óbvio que tem situações da vida que a gente, né, em uma doença, problema na família, problema financeiro, isso também influencia a sexualidade. Sim. Mas se eu tenho autoconhecimento, eu consigo manejar isso. Porque você não vai transar o tempo todo, você não vai estar feliz o tempo todo, você não vai estar disponível o tempo todo. Mas se você se conhece, você pode... Eu falo assim, que desejo não cai do céu. As pessoas acham que desejo cai do céu. A mulherada chega lá, então tô sem desejo. Laís, eu falo, então, e aí? Como é que a gente vai fazer, né? Aí a gente começa a trabalhar, nananana. Eu falo, não tem vontade. Ô, Laís, dessa questão dessas mulheres que você fala que não tem vontade, assim, o que você percebe algum padrão nelas? Por exemplo, elas
têm uma relação de realmente de prazer com os parceiros, elas têm orgasmo. Como que é essa relação? É um sexo de qualidade? Porque o que eu percebo nessas mulheres? Que são sexos voltados à meteção, são sexos voltados que elas não têm orgasmo. Quem que vai querer transar assim também? Amada, não tem como, não tem prazer. Tipo, o cérebro trabalha com prazer, dopamina. Exato. Então, é um ponto que... a pobre da coitada nunca teve orgasmo. Nunca, assim... Então, é um dos pontos que vocês também falam em relação a isso? Vocês ensinam, ou essa parte da... Era uma dúvida que eu tinha. Essa parte da terapia sexual. Por exemplo, chega uma paciente lá falando, porque... Na verdade, você nota, às vezes nem ela percebe. Porque eu nunca gozei, eu nunca tive orgasmo. Vocês explicam para elas o que é, ou vocês chegam a ensinar? Eu fico com dúvida em relação a dessa parte de terapeuta sexual. Porque já é sexual, vocês podem, né, ensinar. Mas vocês têm essa abertura de poder explicar para elas, de poder ensinar? Porque eu percebo muito isso, que muitas mulheres não querem o sexo. Às vezes elas nem sabem qual que é o motivo delas não quererem o sexo. Sim. Aí elas botam a culpa, porque é meu anticoncepcional. É claro que influencia, né? É hormônio, é claro que influencia. Mas às vezes é porque elas viveram uma vida inteira com sexo ruim. Exatamente. Mas também, né, por falta de conhecimento, é um dos pontos que eu não gosto de jogar a culpa no homem. Eu acho que não tem culpado, né? Não. Tem responsabilidade. Exatamente. Eu comecei a falar que eu falei, não, mas também não é culpa do homem, né? Porque não porque o sexo tá ruim por causa do homem. Não, são duas pessoas ali. Mas de fato a gente sabe que as mulheres não são ensinadas sobre o próprio prazer. Então é um ponto aí que falta. Por isso que eu falo pros homens. Vocês podem sim buscar essa informação, levar pra parceira, né? Tanto seja uma terapia sexual, tanto em palestras, enfim. Como conversar mesmo, né? Como ter essa conversa. É importante levar essa informação, mas eu não gosto de jogar a culpa nos homens, porque também não vamos terceirizar o prazer da mulher pro homem. Não. Que o homem tem que dar prazer, que o homem tem que fazer tudo. Não é isso que a gente quer fazer ali. São duas pessoas envolvidas, né? São duas pessoas para passar por essa experiência. São dois adultos, né? Exatamente. E aí é muito importante você falar isso, porque a gente fala assim, na nossa cultura, né? O homem fala assim, goza pra mim. Nossa. A pobre da mulher nunca teve orgasmo. 70% das mulheres não tem orgasmo. Aí o cara vira pra mim e fala assim, goza pra mim. Ela vai fingir, né? Ela vai fingir, coitada. Ela vai fingir porque ela não pode desagradar. Ela foi criada pra agradar o outro. E aí ela finge um orgasmo ali, né? Aí eu fico pensando, né? Ele goza pra mim. Aí eu falo, o orgasmo, ele acontece em segundos. Né? Então, é um milésimo de segundos ali, no máximo. A mulher chega até 7, os homens chegam a 3, 4, eles chorando, né? A mulher chega até 7 segundos até, tipo, de experiência orgástica, né? Que é um impulso que vem, né? A potência, a diferença da potência. Não, amada, não tem como, né? É poderoso demais, né? Enquanto os homens estão com 4 mil terminações nervosas no pênis, a gente tá com 8 mil. Então, assim, né? O clique é forte. Quem sabe? Ninguém sabe, né? Não. Quase nenhuma das mulheres sabe. Então, assim, quando o homem fala goza pra mim, ou de quem, né? De quem você é, né? Aquela coisa toda da possessividade. Eu falo, amado, a gente goza pra gente mesmo. Exato. O gozo é solitário. O gozo não é compartilhado. O prazer é compartilhado. Mas o gozo é solitário. Porque quando você goza, é você com você mesma. Essa sensação, que delícia. Entendeu? Tipo, é você com as suas contrações nervosas, com o seu corpo ali, né? É a sua experiência. É a sua experiência. Então, assim, que legal que você tem essa experiência pra compartilhar com o outro. Sim. Que legal. Que alguém que você confia, que você tem liberdade, que você conversa, que você explora, que você... Então, assim, eu falo que a questão da responsabilidade do gozo não é do homem. Até porque, se a gente voltar para a história, né? O homem ele tá só preocupado com o gozo dele. Sim. Né? Porque ele foi ensinado para, né? Tipo, o corpo da mulher é um objeto. Né? Ele foi ensinado a isso. Né? Então, assim, a gente tá aqui para falar para você, homem, que você também pode buscar, inclusive, informação quando você tem disfunção erétil, quando você tem uma... Porque a disfunção erétil, eu vou falar, é uma coisa muito, muito séria. A disfunção erétil, muitas vezes, né? Tipo, a maioria dos casos é de cunho psicológico. E aí, como que ela se desenvolve, né? Muitas vezes é porque ele teve uma falha. Aquele dia ele não estava bem, estava preocupado, estava cansado, bebeu muito, né? Então, essa cultura que o homem bebe mesmo, que, né, tem que encher a cara. Então, assim, né? Onde tem inibição do sistema nervoso central, não tem ereção. Né? Uma coisa ou outra, né, gente? Ou se você ativa, ou você inibe. Os dois não tem como. Então, assim, inibir o sistema nervoso central com bebida, você diminui, né, a sua disponibilidade, porque você precisa levar a irrigação sanguínea, o sistema nervoso central, para o pênis. Então, assim, se ele tem uma falha, ou tem aquela coisa meio a bomba, ele já traumatiza. Ele já fala, nossa, eu não sou homem. E aí que vem, né? É aí que desenvolve. É um ciclo. E é um ciclo mesmo. Exatamente. Eu não sou homem suficiente. Porque eu atendo clientes assim, que desesperados. E quando eu pergunto, quando eu percebo, começou com uma situaçãozinha assim, aí virou um trauma dali. Virou um trauma. E vira.
Porque ele não se sente homem suficiente, porque ele não presta mais pra nada, porque ele tá focado o quê? Na rola. O prazer dele é genital. Que uma vez, né, eu tava conversando com a pessoa e ela ficou indignada porque eu não tinha orgasmo com a rola dele. Aí eu falei, meu anjo, o que faz eu ter orgasmo não é a sua rola, é o meu clitóris. Então, é a forma como você vai estimular meu clitóris, seja com a sua rola, seja com o dedo, seja com a língua, seja com o vibrador. Enfim, é o que faz eu ter orgasmo, não é a rola. E ele ficou indignado. Sim, porque eles... E eu acho que é tão interessante a gente falar sobre isso, né? Que, assim, o canal vaginal, ele é muito pobre em terminações nervosas, né? Então, assim, né, a nossa máxima tá no clitóris. E o clitóris, ele é interno. Eu ia trazer, por que eu não trouxe? Ah, tem uma. Perdida por aí. Mas uma outra oportunidade a gente traz aqui e mostra, né? Uhum. O clitóris, ele só aparece, eu sempre explico, a pontinha. Uhum. Tá aqui, ó, a pontinha, né? Mas ele é interno. Interno, ele é aqui. Tá? Então, aqui tem o clitóris, aqui é o canal vaginal e ele abraça o canal vaginal. Então, assim, a gente tem prazer no canal vaginal porque o clitóris também tá ali. Porque ele é o famoso ponto de que o povo acha que é mágica. Não, não é mágica. É corpo, gente. É biologia, né? É sabedoria, né, de quem nos criou. E que a gente não aprende. Não. Entendeu? Até porque se não fosse prazeroso, amada, como é que a gente ia perpetuar a espécie? Não tem, não. Então, assim, né, o cérebro, o corpo, ele foi muito feito com muito detalhe, né? Sim. Então, assim, se o homem, ele se permite a negar o sexo, né, fala, não, hoje eu não quero. Uhum. Ele deixa de passar por uma situação traumática e ele vai fazer sexo só quando ele quer. Ah, mas ele não pode fazer isso, porque ele aprendeu que o homem não nega. O homem vai negar fogo? Não pode. Ah, vai negar sexo? Não pode. Ele não é homem. Se ele falar que não quer, não. Exatamente. E é essa forma que você aprende. Agora o cara tá com trauma já, não tá legal naquele dia. E aí, vamos supor que seja um caso que a mulher queira, ou ele mesmo às vezes quer tentar pra falar, não. Sim, pra provar vou pra mostrar ele. que eu tô ali presente. Aí acontece um episódio desse. E aí vira uma cadeia. Loopzinho. Exatamente. Então, a ejaculação precoce também é a mesma coisa, né? A ejaculação Sim. precoce é uma ansiedade, né? Então, você tá ali e vai, acabou. Tipo, você não conseguiu explorar. Você não conseguiu explorar. Eu tenho TDAH, amados. Falou aí, você vai cortar depois, né? Não, é que Obrigada. é que a nossa produção deu um sinal do tempo. Mas por mim pode rolar. Você pode continuar? Sim, Conversando? claro. Então, A gente fecha. bora. O que eu tava falando? Da ejaculação É que precoce. assunto de sexo, gente, não tem como, né? A gente começa e não para nunca mais, né, Mato? Que é gostoso. Isso, né? Você tava falando... Até eu. Da ejaculação precoce, Da né? ejaculação precoce, porque aí o cara, ele fica ansioso. ele Gera uma fica... ansiedade, né? Isso. Porque assim, ele tem a primeira experiência da ejaculação precoce. Aí ele acha que ele não deu prazer pra mulher. Porque só o pênis pode dar prazer. Né? Né? Não tem boca, não tem mão, não tem corpo. É um dos pontos que eu explico, que eu falo, né, em relação à ejaculação precoce. Eu falo assim, o cara tá nervoso, tá ansioso? Calma lá, foi no motel, tem 1 hora de motel. Gozou em 2 minutos? Calma, meu anjo, você tem 58 minutos pra fazer essa mulher ter prazer. Exatamente. Vai estimular. E às vezes até ele vai conseguir ficar mais tranquilo, vamos supor, pra uma segunda rodada aí, ou enfim, que não tenha. Essa mulher, eu falo, a mulher não vai nem lembrar que o cara ejaculou rápido se ele fizer ela ter um orgasmo. Porque o que não pode assim, né, gente? O que fica ruim ali na situação é o cara ter uma ejaculação precoce, pronto, não faz mais nada, a pobre da mulher ali não tem prazer, aí nesse sexo, vamos supor que não teve preliminar, não foi prazeroso pra ambos, né? E acaba naquilo dali. É isso que fica ruim a situação. Agora, se o cara tem uma ejaculação precoce, vamos supor, tá em tratamento, tá buscando terapia, tá melhorando, enfim... Mas antes disso, ele fez uma mulher ter um orgasmo, tem 58 minutos aí dessa 1 hora de motel, fez ela ter um orgasmo estimulando o clitóris, aí, a gente já ensinou aqui, ali na partezinha da glande do clitóris, no ponto G, com a língua. Meu, você pode ter certeza que se 70% das mulheres não tem orgasmo na penetração, vamos supor que você tá com uma dessas mulheres aí, uma das 7 mulheres, e você teve ejaculação precoce, mas você fez ela ter 3 orgasmos, 2 orgasmos, meu anjo. Amado. Você vai ter essa mulher pro resto da vida. Ela não vai nem pensar na sua ejaculação. E aí pode perceber que até você vai ficar mais tranquilo pra uma próxima, porque... Porque é essa pressão. O homem vem com essa pressão, né? Então, assim, quando ele se permite... quando eu falo assim, ejaculação precoce, né? É assim, a gente vai falar, tipo... Recebe uma massagem, deixa a ereção vir, deixa a coisa acontecer, né? Óbvio, né, que na ejaculação precoce a gente tem vários exercícios, né? De manipulação, respiração também. Respiração. A respiração é primordial, né? A terapia tântrica, você falou, né, no outro episódio. Respiração, as pessoas não respiram.
A gente não sabe respirar, tá, gente? É uma dica, você que tem ejaculação precoce, ó, foca nesse ponto aqui que a nossa psicóloga, sexóloga maravilhosa vai falar pra você. Respiração, né? Então, porque assim, ó, a respiração é o quê? É o que traz vida, tá? Sem oxigênio a gente morre. Ela falando aqui, ó. Respira, amada, respira, entendeu? Ó, e é uma respiração que assim, eu inspiro sem pressa e solto bem devagarinho, sem pressa. É uma inspiração que você vai prestando atenção no que você tá fazendo. Tô respirando e tô onde? Tô aqui com a Larissa, conversando, o microfone é preto, tem um copo em cima da mesa. E eu vou fazendo o quê? Eu vou voltando por aqui agora. Eu saio da pressão da cabeça, da conta que tem que pagar, não sei o quê, e venho por aqui agora. E sexo é o quê? Sensação. Exato. Sexo não é penetração, sexo não é pensamento, sexo não é racional. Vou ter uma ereção agora. Não tem, amado. É o momento ali. Vou ter um orgasmo, desculpa, querido, não vai ter. Entendeu? É sistema nervoso central, entendeu? É o parasimpático, é aquele que você vai sentindo e o corpo vai falando, olha, tá gostoso. Olha, tá gostoso. Olha, tá gostoso. Gozou. Aí você pensa em um sexo onde o foco é meteção, penetração. E nem tem preliminar, que eu fico pistola com o pessoal que eu falo, gente, sexo oral não é preliminar. Sexo oral é sexo. Então a pessoa chega lá, a mulher nem tá lubrificada. Ou pior ainda, mete o cuspizinho. Ai, meu Deus. Gente, a lubrificação não é à toa. Ela prepara a mulher pro sexo. Então não é à toa a lubrificação. Não vai meter qualquer coisa. É claro que, né, uma vez ou outra você recorrer a um lubrificante de verdade, um produto, porque cuspe ele seca rápido, enfim. Não é o ideal. Então tem toda essa preparação. Então pense no sexo que não tem a preliminar. No sexo que é só a meteção. Rápido ali. Gente, não tem como ter um sexo de qualidade. Isso não é um sexo de qualidade. Que a maioria dos sexos são assim, porque as pessoas aprendem errado e reproduzem isso. E não falam sobre isso. E não falam sobre isso, que é o principal ponto aqui hoje. Aconteceu lá, e aí ninguém fala sobre isso. Vira aquele constrangimento, entendeu? Aquele vazio, aquele silêncio, e ninguém fala sobre isso. E aí, o que acontece? Da próxima vez vai ser legal? Não vai ser. Então, assim, eu falo que a conversa sobre sexualidade, ela é importante. Então, se você tem vergonha de falar sobre sexo com a sua parceria, não tem problema. Você está ouvindo o nosso podcast. Sim. Então, já é uma porta. Vai lá no Café com Pimenta, terapia, tem muito conteúdo. Começa a ler sobre isso, começa a se informar, começa a ouvir. A partir daí, fala com um amigo, fala com uma amiga. Depois disso, fala com 2, com 3, com 4. E aí, quando você vê, você vai estar abrindo um universo, né, de potencialidade. Eu falo que quem goza no sexo, goza na vida. Sim. E quem goza na vida, né, pode gozar no sexo. Então, assim, uma coisa é atrelada à outra. Então, assim, a sua vida pode ser muito melhor. Ah, Laís, mas eu gozo, a minha relação sexual é gostosa. Ok, é legal. Mas pode melhorar. E eu sempre pergunto pro pessoal... Será que é porque às vezes a pessoa tem a sensação, nossa, tá boa, tá prazerosa. Mas será que tá assim pro seu parceiro também? Porque um dos pontos que eu fico muito... que tem mulheres que sentem dor, não falo nem questão de vaginismo, sentem dor em algumas posições e elas não falam pros parceiros dela, não quer falar, assim, tá de quadro, tá super doído, ela não gosta dessa posição, ela faz só pra satisfazer o outro, mas é uma posição que dói. E ela nunca falou pro seu parceiro, nunca, ou pra sua parceira, nada, não fala. Falei, gente, não, temos que falar sobre, inclusive, uma situação de machucar, a pessoa tá incomodando, né? Às vezes a pessoa não tem o diálogo ali do básico, né? Enfim. Para um pouquinho, tá dolorido, troca de posição, coloca mais lubrificante, volta pro beijo, vai pro sexo oral, vem pro meio das pernas, fala assim, ó, o orgasmo, gente, a gente foca às vezes muito no clitóris, tal, genital, mas o orgasmo a gente pode sentir só tocando a mão. Corpo. Entendeu? Tipo aqui, ó. Várias zonas erógenas. Mamilo. Quando a gente fala de zonas erógenas, o pessoal vai direto na genital, direto no peito. Zona erógena é descoberta. Sim. Às vezes você consegue ter um orgasmo respirando. Aí é pros evoluídos, né? É pros seres de luz, assim. É uns seres muito evoluídos. Mas assim... Na academia, tem gente que... Amada, academia. com alongamento. Mulheres saberão isso aí. Mulheres que fazem academia. O pezinho tá com meia, Aí você faz um alongamento assim, você tem o dependendo da posição, né? Tem algumas posições que você faz ali, né? Alguns aparelhos. A gente brinca, né, entre as amigas. E nas palestras também, né? Tipo, é que eu não sou rata de academia, minha sócia então ela sabe falar. Ela ia estar aqui falando sobre isso. Já vi ela falando. Né, que tem alguns aparelhos, ela fala o nome. Quem nunca sentiu uma cosquinha, um negocinho gostoso e ficou ali faça 10, 12, 15, faz até 20. Porque ali é uma postura corporal, né? Que a gente pensa na região pélvica, né? Que você tensiona ali e você vai estimulando. Gente...
É gostoso, prazer. prazeroso. Exato. É prazer, gente. E até um ponto que você estava falando antes em relação ao sexo, né? E não só focar, enfim, na parte genital, no clitóris, enfim, na rola. Até o complemento que a gente falou no episódio passado da massagem tântrica, né? Que o sexo é o toque, a experiência, sensações. E não só, né, diretamente a penetração, diretamente o estímulo ali. Tem as preliminares. Um episódio complementa o outro, né? Sim. Porque tem um episódio que a gente falou das preliminares também, como que é necessário para a excitação da mulher, né? Que a gente falou que o homem e a mulher não partem do mesmo ponto de excitação. Sim. Então, às vezes, a mulher não quer sexo por quê? Porque ela não tá excitada, vai direto pra penetração. O homem relou, tá com a rola dura, mas a mulher não tá com o clitóris ereto ali. Então, você tem que estimular essa mulher, tem que excitar essa mulher também. É necessário pro processo ali, pro sexo em si. E aí, enfim, tem o toque, tem o diálogo. Gente, importante falar. É até um ponto que eu ia te falar, que eu postei ontem. Faz tempo que eu tô vendo o termo senta fofo, soca fofo. Na internet, você já ouviu falar esse soca fofo? Não, senta fofo? Não vi, não. O que é o termo? Então, eu vi esse soca fofo. Tipo assim, falando mal, né? O cara que soca fofo, o cara que soca fofo. Tá, agora já peguei. O cara que soca fofo. E aí, ontem eu tava passando assim no feed e eu vi uma música, né? Vou até colocar aqui pra vocês. E eu ouvi uma música. Primeiro, eu acredito que começou a mulher debochando do homem, falando que o homem soca fofo, não sabe enforcar. E depois foi o homem zoando. Vou até colocar pra vocês ouvirem. É? É porque é coisa de autoral. Então a gente não vai colocar, não. Depois eu vou deixar um destaque salvo lá no Instagram. Você vai ver o que é. Não vou colocar aqui, não. Acabei de saber uma informação. Mas, enfim. Aí falava, né, dessa música que... depois fizeram ao contrário. O homem fez uma música falando. A mulher, ela senta fofo. Ela... Como que é? Senta fofo, só fica parada e que não sei o que lá. Aí eu falei, gente, pera lá. Vamos conversar sobre isso, né? Às vezes... não é errado o cara que soca fofo. Eu botei a música e falei, gente, fale a opinião de vocês. Por quê? A gente não tem que deixar um padrão que o cara que mete com força, o cara que enforca, é o sexo bom. Porque não é toda mulher que gosta de ser enforcada, não é toda mulher que gosta do sexo com força. Não! Então, quando eu vi isso, eu falei, gente, da primeira vez que vi o termo, eu fiquei... Mas ainda não vou falar sobre isso. Aí, na hora que o pessoal tava criando música, tipo, com rinchinha, eu falei, tudo que a gente não precisa de falando de mulher que não senta, sabe sentar. E outra, vamos falar de mulher que senta fofo. Você acha que a mulher vai ter um orgasmo sentando rápido, velocidade do CREO 5? Jamais, não vai estimular o clitóris assim. Aí, nessas duas músicas que eu postei, eu falei, vou voltar uma hora pra falar com o pessoal, só queria ouvir a opinião, porque eu falei assim, gente... Um assunto que poderia estar sendo falado de outra forma. Não, fazendo já uma rincha do cara que mete fofo. Teve até uma moça que respondeu assim, eu gosto do cara que soca fofo, não me julguem. Você não será julgada, meu anjo, porque é o que você gosta no sexo. Você gosta o quê? Daquela coisa mais devagar, que eu acredito que tem que ser, né? Na verdade, não tem que ser essa metralhadora aí, rápido e tudo mais. Enfim, cada um... eu gosto dos meus tapinhas, eu gosto aí, mas é realmente uma coisa que eu tenho vontade, né? E não é todo mundo que gosta, não tem que levar isso como padrão pro sexo. Sim. O sexo só é bom quando o cara puxa meu cabelo, me enforca como galinha lá e me dá uns tapa. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Por isso que... é o ponto que eu ia chegar. Ela deve estar aqui. Mas que ela trouxe o sexo, soca fofo, senta fofo. E por isso que é o ponto, saber conversar, né? É claro que as pessoas não conseguem ter essa conversa aí dentro de um relacionamento, mas se às vezes, quando você começar a ficar com uma pessoa, ou começar o relacionamento do início, vocês terem essa abertura de falar o que vocês gostam na cama, de falar o que vocês têm prazer na cama, isso pra vida, se você for ficar com essa pessoa ou não, com a sua parceira ou com o seu parceiro, enfim, isso já vai ajudar demais nessa abertura do relacionamento. Então, cara, pera lá. Vamos conversar, o que você gosta no sexo? Não existe isso. As pessoas já chegam, tipo assim, tentando deduzir o que o outro acha, pegam um padrão. Não, porque eu vejo uns vídeos na internet, como rebolar fazendo quadradinho, como sentar no pau rebolando, mandando mortal. Eu fico assim, não precisa disso pra dar prazer. Performance, né? Eu falei, não precisa disso. Ai, como chupar assim. Ai, e tem essa técnica. Não, é claro que você aprender uma técnica, não é ruim, não. Porque se é uma coisa que foi comprovada ali. Eu falo daquele sexólogo... Eu esqueci o nome dele, esse mesmo. Que ele tem uma técnica lá que realmente dá prazer pro cara. Legal, ótimo, aprendi uma técnica nova pra dar prazer pro cara. Mas pera lá, e o seu prazer, né? Que é um dos pontos que eu sempre falo pras mulheres. Antes de você pensar em dar prazer pro outro, tá tudo bem com o seu prazer? Sim. Não tá. E por isso que eu acho que... Deixa até esse ponto pra gente entrar no próximo item, mas voltando pra essa questão do diálogo. Então, acho que se começar ali no início de uma relação, seja um contatinho, seja uma pessoa... Cara, fala
Fala que você gosta. Ou o cara te deu um tapa, ou puxou seu cabelo. Eu não gosto disso. Ou então fala com a pessoa, olha, eu gosto de uma coisa mais lenta. Teve uma experiência minha, que às vezes eu conto minhas experiências. Liga não, tá? Tá tudo bem. A gente também conta, você só fala que é paciente. Adorei esse. O meu cliente... O copo fica aí. Eu gostei dessa técnica agora. Vou começar a usar. Então, porque o meu paciente, todo episódio tem o meu cliente aqui, mas teve que o menino falou pra mim, olha, eu não gosto, né? Porque eu gosto disso. Ele falou assim, olha, eu não gosto, eu sou mais devagarzinho mesmo, eu gosto de fazer assim, assim. É o meu jeito, é o meu ritmo. Vamos sentar do meu ritmo? Vamos tentar. Mas eu achei legal que ele teve essa abertura pra falar, né? Ele não pegou uma performance aí, Leia, você gosta disso? Então eu vou pegar essa performance e vou... Não, porque pra ele não seria prazeroso. Então ele falou assim, olha, eu não gosto desse ritmo. Vamos no meu, que é assim, 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 assim. A gente faz um pouquinho do seu, um pouquinho do meu. Eu falei, legal, beleza, vamos fazer. Então é importante a gente ter esse diálogo, né? Tipo assim, desde a primeira vez que você vai ficar com a pessoa. Porque se você não fala a primeira vez algo que você não... teve ali uma posição, enfim, fez alguma coisa que não gostou desde a primeira vez, você não fala ali, você vai ficando com aquilo, não vai falando, não vai tendo abertura. Com vergonha, né? Tipo, não falei da primeira vez, eu já fiz 5 vezes, eu vou falar agora que eu não gosto? Do nada. Tipo, não gosto, que eu fiz meu cabelo. E aí, sendo que eu me performei ainda, fiz até, tipo, gozei. Dei até uma empinadinha, assim... Com cara de sofrimento, achando que era... Né? Porque os homens, às vezes, não conseguem nem distinguir, né? O que é sofrimento e o que é prazer. O que é prazer, porque exato. A performance da pornografia tá aí, né? Pra todo mundo dizer, tipo assim, aquela mulher não tá sentindo prazer. Não. Aquela socada de 22, 23, 25 centímetros, não tá sentindo prazer. Caras, relota molhada. Não tá. Aquilo lá é dor. É dor, porque incomoda, porque Sim. a gente tem o colo do útero. Sim, entendeu? o Então, tamanho, gente, verdade. O tamanho do canal vaginal não é assim, não. Não é esse não é poço sem fundo, não. Não é um poço de petróleo, não, gente. Não tem lugar. E percebe que o tamanho, né? Você vai falar sobre isso no final, né? Uhum. Que a questão do tamanho, como ele fica constrangido, porque ele acha que o pênis dele é pequeno, e aí o cara tem 17 centímetros. Meu. Amado, a média é 13, 14. Amado, você sabe como é que... Olha, na verdade, o canal da vagina da mulher é menor que isso. Por isso que eu falo que não tem essa questão de tamanho, né? Eu vou falar um pouquinho pro pessoal no finalzinho. Não existe essa de tamanho. Mas é por quê? Porque quando o cara vê o pornô, como é muito visual, como o sexo é voltado, eles aprendem errado, que é só meteção, o que eles vão pensar? O tamanho da rola, na grossura, não aprende sobre como estimular uma mulher, como dar prazer pra mulher, sobre preliminar nada. Foca o quê? Nisso aqui. E não é isso aqui não, meu filho. É bom, a gente gosta? A gente gosta. Mas, calma lá. Não é só. Não existe só essa coisa bonita. Não, tem várias coisas bonitas. É demais. Mas é um ponto, né? Até que eu acho que eu até esqueci, mas era que a gente falou em relação a essa importância de falar com o parceiro desde o começo, enfim. Sim, isso e é que muito nunca é importante. tarde, né, pra falar. Você atende os casais. Eu atendo os casais. Uma dica que você dá para os casais, assim, que tem essa dificuldade, ou até no começo, quando você começa a terapia sexual com os casais que tem essa dificuldade de diálogo, que dica que você dá, assim, para eles? É claro que as pessoas precisam fazer uma terapia com psicólogo, enfim, mas algo que você pode trazer pra gente, assim, pro pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, como que eles podem colocar em prática no relacionamento deles? Eu falo que a comunicação, ela começa aos poucos, né? A gente vai muitos casais, eles acham que eles são íntimos, mas não são. Olha, é profundo isso, gente. E eles acham que porque eles fazem sexo, penetração, eles são super íntimos. E não são, tá? Eles só são íntimos se eles conseguem olhar um pra cara do outro e falar, eu não gostei. Não foi legal. Ou, tipo, eu amei o que você fez, faz de novo. Porque às vezes a pessoa não tem coragem nem de falar, nem de reforçar a parceria. A parceria fez ali, acertou, né, o ponto e tal, e ela não fala que foi bom. Como é que ele vai saber que foi bom? Então, assim, eu falo que a construção a comunicação e o sexo é uma construção, tá? A gente não pode, a gente acha que o sexo é pronto. Não é. O sexo a gente é construído com a gente mesmo e com o outro, tá? E ele é contextual. Uma hora eu tô gostando de uma coisa, outra hora eu tô gostando de outra. Então, percebe que o diálogo ele é primordial? Porque se uma hora eu gosto, né, do forte, daqui a pouco eu gosto do devagar, daqui a pouco eu gosto que bate, daqui a pouco eu gosto que não bate. Enfim, que as coisas vão mudando, porque nós vamos mudando. E a gente vai experimentando coisas novas também. Exatamente, vai ampliando o repertório, porque eu gosto só de sexo com força. Mas você experimentou outro tipo de sexo? Não. E aí, nessa comunicação, o que eu falo? Pega o podcast e manda pra parceria. Exato. Amor, eu tava assistindo isso, assiste aí.
Ou vamos assistir junto, teve um episódio legal. Não, mas calma, tem que começar só desculpa. mandando. Só porque mandando. se for assistir junto, menina, eu já tive né, essa porque experiência. ficam aqui, Não, aqui. aí não sabe nem onde fica a cara. Porque é constrangedor. As pessoas levantam da sala, às vezes, quando tem uma cena de sexo na TV. É assim com a família. Mas... Você entendeu? Sim. Às vezes o casal tá ali, tem uma cena de sexo, em vez de eles aproveitarem pra se estimular ali, eles tipo, não sabem onde enfiar a cara, porque tem alguém fazendo... Sim. Percebe como que é uma coisa muito sutil, que tem que ir colocando devagarinho, porque senão traumatiza. Você acha que dependendo dessa de enviar algo, por exemplo, a pessoa não pode pensar, nossa, se ele tá... que vai muito da pessoa que tá recebendo, da receptividade dela. Mas se a pessoa envia alguma coisa pra ela, tipo, será que tem algum ponto de melhoria? A pessoa tá me mandando algo por algum motivo? Ela vai perguntar. Ou tem algum motivo, tem uma forma de enviar, de falar, olha que legal, achei, tipo assim... Eu falo, abordar a pessoa, encaminhar algo de uma forma sutil, não pra parecer que, tipo, olha, ouça isso, que talvez você precise ouvir isso. Não, ouça isso, no sentido, amor, eu achei esse podcast, achei super legal. Você não tá mandando pra a pessoa melhorar, é pra nós, entendeu? Então a comunicação é daí. Quando a gente fala de sexo, de sexualidade, de casal... É o nós, gente. É nós, entendeu? Tipo, porque você... A gente, né, eu atendo muitos casais, tô com 5 casais agora. Às vezes eu falo, gente, eu amo isso, mas daqui a pouco eu também falo socorro, né? Mas assim... porque são 2, né? O ponto que chega a comunicação. Sempre é sobre comunicação. Sim. Porque as pessoas não sabem conversar, não sabem compartilhar. Então, assim... Inclusive, até isso as pessoas não são ensinadas, né? Não. Assim, de relacionamento. Né? Enfim, você não aprende sobre relacionamento, você não aprende isso na escola, você não aprende isso, seus pais não te ensinam como se relacionar dentro de... Como conversar. Como conversar, como expor o que você está sentindo. O que é sentir, amada? Exato, não A pessoa não sabe o que é raiva, o que é tristeza, o que é frustração. Quando chora, quando... Não pode chorar. Enfim, olha então, como... É muita como tá coisa. associado, gente. A emoção tá totalmente atrelada à sexualidade. Né? Então, assim, se eu eu sinto constrangido, é um sentimento. Sim. Né? Se eu sinto decepcionada, porque é um sentimento, mas assim, como é que eu falo? Você... Não, sou eu. Eu me senti decepcionada. Eu me senti frustrada quando você fez isso. Eu senti dor quando... É sobre mim. Se o outro vai mudar, se o outro vai melhorar, é outra conversa. É sempre sobre mim pro outro, né? Então, amor, olha, eu li esse artigo, achei super legal pra nós. O que você acha? Amor, você leu o artigo? E aí a pessoa vai tentando alternativas, entendeu? Aí assim abre, né, até para outra pessoa ver, assistir e depois voltar a comentar sobre. Que parte você mais gostou? Como é que foi? O que você acha que a gente pode aplicar na relação? É sutil, sabe? De repente vocês estão falando de sexo que vocês não falavam antes. E o sexo melhorou muito por conta de uma simples comunicação. Sim, e melhora, viu? Se melhora. Melhora tudo, gente. Melhora muito. Fica muito mais prazeroso. Enfim, tanto de falar o que gosta, de tudo, de conversar, de ter essa abertura. Flui. Exato. É uma coisa assim, ó, que vai fluindo, entendeu? Começa em mim, termina no outro, começa em mim, termina no outro, e a gente vai construindo isso juntos. E você já teve algum relato, assim, de casamentos que tava quase acabando, relações que estavam quase terminando, e vocês conseguiram, através, assim, da terapia, desse processo de comunicação, de melhorar a comunicação, de restaurar essa relação? Vários. Ai, a gente tá vendo. Trabalha pra isso. A gente trabalha pra isso, né? Assim, a terapia está para relações que querem ser, né, restauradas ali, mas assim, a terapia também está para relações que você quer terminar de uma forma mais amigável. Porque as pessoas têm isso, né? Tem que terminar como inimigo. Sim, não. É uma pessoa que você viveu 8, 10, 20 anos. Sim. Que você tem uma história com ela. Né? Então, assim, se você não consegue acolher esses 20 anos de história, só se foi muito sofrido, abusivo, sim, aí ok, né? Mas, assim, se foi uma história, né, que não deu certo por algum motivo aí, vamos terminar de boa. Então, por que a gente tá terminando? E aí vai... sei lá, 5 sessões, 6, 7, 10 até, sessões. acho que essa parte de terminar amigável vai ser até tipo uma cura para que ambos sigam. Tá encerrando o ciclo ali dos dois, para que eles partam, né? Para relações que sejam mais saudáveis. Exato. Porque senão ele leva o trauma da relação anterior para a próxima. É um ponto das que a gente tá falando da terapia, que uma vez me falaram que, por exemplo, a terapia que vocês fazem, né, sexual, pode ser individual ou feito em casal, né? Um casal que nunca fez terapia, acho que foi isso que eu ouvi uma vez, falando assim, você não pode fazer uma terapia sexual direto como casal se você nunca fez uma individual. Acontece isso ou não? Não. É que assim, quem faz a terapia individual vem com muito mais disponibilidade interna e acessibilidade às emoções do que uma pessoa que nunca fez terapia. Sim. Então a gente vai ter que começar, tipo, eu começo do zero. O que é emoção, o que é sentimento, o que é comunicação, entendeu? Pra você conseguir acessar o seu e acessar o outro. Sim. É a primeira coisa, tá? Então assim, como é que eu me sinto? Como é que eu sinto o outro? Como é que eu ouço o outro? Como é que eu interpreto isso? Então assim, a gente começa meio que do zero, entendeu? Mas assim, não é uma condição, não é uma condição. Você pode nunca ter feito terapia e começar já a fazer terapia sexual.
E aí, óbvio, né? Às vezes tem processo de casal que a coisa fica truncada. Porque tem uma das parcerias que tem trauma de relações anteriores, nanana, e que a terapia de casal não está para um trauma individual. A terapia de casal está para uma relação. A gente trabalhar a relação. Então, às vezes, eu encaminho. Olha, para o processo continuar, você vai precisar também fazer uma terapia individual. Sim. E aí isso acontece muito, a gente caminha. E quando os dois vão, minha filha... Oh, meu Deus. Que relação que vai ser restaurada aí, hein? Nossa, vai ser uma coisa maravilhosa. Enfim, se continuasse ou não, vai ser libertador para essas pessoas de autoconhecimento. É curativo, tudo. né? Maravilhoso. Potência, desenvolvimento, né? Sim, sim. Era uma dúvida que eu tinha, né, em relação a essa parte da terapia sexual. Gente, se deixar, eu e a Laís vai conversar a noite inteira, porque falou dessa parte de sexualidade aí, não tem como. A gente vai conversar, ainda mais que ela é psicóloga, eu sou apaixonada por psicologia, que eu acho que são seres, assim, maravilhosos. Mas eu vou deixar, tem mais umas perguntinhas que eu ia fazer pra ela, mas eu vou deixar pro próximo episódio, né, que vai ter a Aline também, que trabalha junto com ela, né, com o projeto delas Café com Pimenta, né? Então, eu vou deixar essas perguntinhas pro nosso próximo episódio com as meninas. Eu gostaria aqui de encerrar, mas antes, pedir pra Laís falar um pouquinho pra gente, deixar alguma frase, alguma mensagem pra gente em relação à terapia sexual. Eu gostaria de agradecer ela pela participação novamente, né, por ter aceitado aqui. Vai ter outros convites, vai voltar outras vezes aqui. Sim. Então, muito obrigada. E aí, você que manda aí a sua frase aí, ou a reflexão nessa parte mesmo da terapia, ou se quiser um resumo mesmo, enfim, você que manda. Eu agradeço pelo convite, né? Agradeço por essa oportunidade de estar aqui compartilhando e pela sua disponibilidade, né? De trazer o Café com Pimenta aqui para a gente, né? Falar um pouquinho sobre sexualidade. E a proposta do café é essa, gente, é trazer a sexualidade como algo natural, tá? A gente sempre fala que sexo a gente fala em qualquer lugar, com qualquer pessoa, porque sexo faz parte da nossa vida. E sexo é vida, porque a gente vê através do sexo, né? E o sexo não é só sexo é sexualidade, né? Então, assim, quando eu falo de gozo, né? Até a nossa palestra da semana que vem, né? No nosso evento, é falar sobre gozo. Quando eu gozo no sexo, eu gozo na vida. Porque a gente libera uma potência que está guardada. Então, uma mulher que aprende a gozar consigo mesma, é uma mulher que vai gozar na vida. E o que gozar na vida que eu digo ela não vai aceitar mais qualquer coisa. Ela vai aprender a dizer não. Ela vai parar de viver em prol do outro. Ela vai se colocar em primeiro lugar. Ela vai atrás dos seus sonhos, da faculdade que ela não fez, do filho que ela não teve, da relação que tá, né, péssima e ela vai trocar de relação. Então, assim, a terapia, de modo geral, né, a sexualidade sendo trabalhada, não é só o sexo que melhora. Você melhora a tua vida, porque você vai pra vida sem medo de viver. Sente medo, porque medo faz parte, é emoção. Mas você vai além do medo, entendeu? Então, assim, focar na sexualidade não é focar no sexo. Mas se você foca na sexualidade, você faz um sexo muito mais gostoso. Exato. Gente, essa é a nossa Laís maravilhosa. Então, dá um beijo, um cheiro pra vocês. Esse foi o nosso episódio da terapia sexual. Assim, gente, vocês devem procurar, se está passando por algum dos pontos que a gente falou, né, no nosso episódio aí, procura sem medo, sim, com o coração aberto aí, qualquer coisa manda mensagem, eu passo o contato das meninas para vocês, mas aí bora para esse mundo quebrar tabu, bora falar sobre sexo mesmo. Então, um beijo e um cheiro para vocês. E a rapidinha da Lari de hoje é: tamanho realmente importa? Não, tamanho só importa se o sexo for o quê? Focado na penetração. Agora, se o sexo for focado no prazer, você tem várias formas de estimular essa mulher, seja pelo ponto G, seja no clitóris, no sexo oral. Então, quando a gente fala aí em relação a tamanho, porque vocês, homens, têm essa fissura do tamanho, porque vocês acabam aprendendo na pornografia aí, né? Vocês acabam vendo esse sexo aí focado na penetração, onde o que ganha ali é o tamanho, porque é o que é o visível. Mas não, gente, na hora ali do vamos ver mesmo, o que importa não é o tamanho da vara, e sim a mágica que ela faz.